E aí, cara pálida, como é que vocês estão? Vamos fazer na aula de hoje um resumão sobre o que a gente viu até aqui sobre ética. Que tal? Vamos lá? Sim ou não? Estão afim? Não estão? Aquela quinta marota. Vamos de Filosoflix. Eu sei que vocês adoram. Então vamos lá. Eu vou fazer um resumão com vocês aqui sobre o que nós já tratamos, sobre o tema que nós estamos trabalhando, certo? Nós já sabemos, nós estamos tratando sobre ética, certo? E nós já sabemos que a ética ela está ligada com o fazer humano. Fazer humano, o que seria isso? Seria fazer um ser humano? Não, ela está ligado à nossa ação humana, certo? Então eu vou ir sublinhando para ajudá-los aqui, beleza? Deixa eu ver se está tudo sob controle aqui. Beleza, agora está tudo sob controle. Então, voltando, falando sobre ética, a ética está ligada ao fazer humano, certo? Está ligado àquilo que nós, seres humanos, fazemos, a nossa ação. Então, a ética, que é aquela parte da filosofia que nós chamamos de filosofia prática, ela tem relação, né, com aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Muito importante que a gente saiba disso, né? Alguns conceitos ou algumas questões filosóficas que nós trabalhamos quando a gente está falando sobre ética e sobre esse capítulo que a gente está encerrando hoje. O que é a moral? O que é a tal da moral que a gente ouve falar por aí? Quando alguém diz, um governador, ou de repente seu pai, ou seu tio, diz para a pessoa assim, você não é um cara moral, você é imoral, o que geralmente ele está falando com isso, né? Depois nós temos quais são os fundamentos da moral. O que fundamentam os seus valores? Moral geralmente está ligado aos valores que nós temos, né? Então, o que fundamenta os seus valores? O que fundamenta a sua moral? Quando a pessoa diz para você, vocês de repente já devem ter ouvido, a seguinte expressão: você não tem moral para isso. O que a pessoa está querendo dizer com isso? Geralmente ela está querendo dizer que você não tem valor suficiente para poder defender aquilo. Você está defendendo uma posição, você está defendendo um político, você está defendendo uma opinião sua, e a pessoa diz que você não tem moral para isso. O que ela está querendo dizer com isso? Ela está querendo dizer que você não tem uma força moral, um valor moral forte o suficiente para defender o que você está defendendo. Beleza? Vocês de repente estejam ouvindo de fundo uma galera gritando. É os meus vizinhos aqui, eles são super sutis na arte de falar, então eles podem estar, no fundo pode estar rolando aqueles gritinhos, assim, sabe? Aquele bando de gente desesperada. É a sutileza dos nossos vizinhos aqui, beleza? Depois, o que é a virtude e o que é o vício. O que é a virtude e vício, geralmente a gente vê lá no Aristóteles, né? Aquele camarada das antigas, lá da Grécia, que ele fala com a gente, beleza? Depois, nós somos livres para escolher uma ação, ou seja, você é livre para fazer o que você faz. E aí a gente tem que lembrar do conceito de liberdade, né? Que nós já tratamos. O que é a tal da liberdade? A liberdade nada mais é do que aquilo que nós fazemos sem a coação de alguém. Cri, 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 cri. Então, a liberdade é aquilo que nós fazemos sem coação de alguém. Então, significa que coação é quando você age com alguém. Exemplo, alguém pega uma arma, coloca a arma na sua cabeça e diz: você vai ser obrigado a, sei lá, a assaltar um banco. E eu vou estar com a arma apontada para sua cabeça o tempo inteiro. Pergunta a você: você está sendo livre para roubar esse banco? Não, né? Alguém está ali com a arma coagindo você. Beleza? Depois, seguindo aqui, vamos ver aqui. Como viver para ser feliz? Como é que a gente faz para viver para ser feliz? A gente vai para um shopping center, enche a cara de repente de refrigerante, vai para o cinema, gasta 2.500, ou para ser feliz eu preciso ter 2 milhões na minha conta, ou para ser feliz de repente eu tenho que amar alguém, ou para ser feliz eu tenho que respeitar as pessoas, cuidar do próximo. O que significa ser feliz? Lá com o camarada Ari, que é o Aristóteles, a gente vê bastante sobre isso, a gente fala bastante sobre isso. Quando nós falamos de ética, a ética, como nós podemos entender, a gente já falou sobre isso, ela é uma espécie de estudo da moral, ou seja, ela é uma análise sobre os nossos valores morais. O que são os nossos valores morais? É aquilo que nós prezamos no nosso dia a dia como mais importante para nós, beleza? Então, os nossos valores morais é como se fosse um grande escudo que nós utilizamos para a gente se defender no nosso dia a dia. Se alguém chama você para de repente ir numa festa e diz para você no meio da festa, entrega para você, toma aí esse copo de refrigerante e você não sabe o que tem ali dentro, você fica, a primeira coisa que você faz é usar o seu escudo da moral. Você vai se perguntar, opa, mas espera aí,
Isso é uma bebida alcoólica, eu não sei o que tem dentro dela, o que isso vai me causar. Qual que é a imagem que eu vou transmitir para as pessoas na festa? O que o meu pai e a minha mãe me ensinou para eu fazer? Você pode tomar ou pode não tomar esse refrigerante, mas geralmente fica uma questão moral por trás. Será que o que eu estou fazendo é certo ou errado? Beleza? Então, geralmente a ética ela entra como a análise da moral. E aí, fazendo uma distinção entre moral e ética, a raiz etimológica, ou seja, quando foram criadas essas palavras, elas tinham quase o mesmo significado. Elas estavam ligadas ao comportamento humano. Mas a moral, a gente diferencia a moral da ética, certo? E aí, aqui no livro de vocês, eu vou tentar ajudá-los de alguma forma. Então, a palavra moral, ela vem do latim mors ou mor, né, costumes, e refere-se ao conjunto de normas que orientam o comportamento humano, tendo como base os valores próprios a uma comunidade ou cultura. Beleza? Então, a moral ela é aquilo que está ligado ao contexto em que você vive. Professor, o que é contexto? Contexto é como se fosse uma espécie de círculo ao seu redor. Ou seja, qual que é o seu círculo, qual que é a sua comunidade aqui, qual que é a sua comunidade no Rio de Janeiro? Campo Grande. E uma comunidade um pouco maior, Rio de Janeiro. Ou seja, então a comunidade é aquilo que está ao seu redor, certo? Você está inserido em uma comunidade, porque você não é uma pessoa, você não é um ermitão. Professor, o que é ermitão? Ermitão é aquele cidadão que, por vontade própria, ele resolve viver isolado do mundo. E aí eu pergunto para vocês, um cidadão que é ermitão, ele precisa de valores morais? Precisa? Se você vive isolado no meio de uma montanha, sem contato com nenhum ser humano, você precisa de valores morais? Não, né? Eu não preciso de valores morais. Por que eu tenho que respeitar o próximo, de repente vivendo dentro de uma caverna isolado de todo mundo? Eu não preciso. Eu estou sozinho. Por que eu tenho que, de repente, se eu fumo, eu estou no meio de uma caverna, isolado dos seres humanos, não tenho contato com ninguém, por que eu tenho que me preocupar se eu vou fumar em algum lugar ou não? Eu não vou influenciar ninguém, eu não vou atrapalhar ninguém, eu vou fazer mal só a mim mesmo fumando cigarro. Então a moral ela é aquilo que está inserido dentro de uma cultura, certo? Mais pra frente a gente vai falar sobre isso. E aí o que é a tal da ética? Beleza? E aí eu vou sublinhar aqui para vocês, para ajudá-los. A palavra ética, por sua vez, vem do grego éticos, modo de ser, então comportamento, moral está ligado ao comportamento, e a ética é o nosso modo de ser, que é quase a mesma coisa, né? O modo como nós nos comportamos e o modo como nós somos são muito próximos, né? Aquilo que eu sou e o modo como eu me comporto está muito próximo um do outro, beleza? E a palavra ética também remete ao comportamento humano. Portanto, etimologicamente, os dois termos querem dizer quase a mesma coisa, como eu já tinha dito para vocês. E aí, seguindo aqui, para a gente diferenciar a ética de moral, nós temos o seguinte: no entanto, ética designa mais especificamente a disciplina filosófica que investiga o que é a moral, como ela se fundamenta ou se aplica. Ou seja, é um estudo da moral. A ética é o que, professor? Ela é uma reflexão sobre a moral, ela é um estudo sobre a moral. Ou seja, a ética, ou filosofia moral, ela estuda os diversos sistemas morais elaborados pelos seres humanos, buscando compreender a fundamentação das normas e interdições, ou seja, interdição é uma proibição, né? Então, estuda as normas morais, os nossos valores morais e as proibições que nós temos próprias. Então, as normas e as proibições que nós temos próprias a cada um e explicitar seus pressupostos, isto é, a concepção sobre o ser humano e a existência humana que o sustentam. Então, para a gente tentar entender, e eu talvez já tenha utilizado esse exemplo com vocês, a ética ela é como se fosse a sustentação de uma casa. Vamos supor que você seja uma pessoa que queira construir uma casa do zero. Primeiro você começa construindo o que na casa? O telhado ou, de repente, o piso da casa? Ah, eu vou começar a construir a casa e eu vou construir o teto primeiro. Como assim? Você vai construir o teto e o teto vai estar baseado no quê? Onde você vai sustentar o seu teto? Ele vai estar sustentado num piso, né? Você vai querer fazer a construção da sua casa. Então, eu não entendo muito de construção, mas se eu fosse fazer uma casa, a minha primeira preocupação seria: onde eu vou colocar essa casa? É preferível colocar a sua casa, e a gente pode utilizar um exemplo até bíblico, né? Onde é que o ser humano constrói a sua casa? Na areia ou, de repente, um solo rochoso, um solo que tenha várias pedras como sustentação? É natural que você vai escolher as pedras. Por quê? Porque construindo um solo rochoso, ou seja, um solo de pedras bem construído, eu sei que se vier um vento, se vier alguma coisa muito forte, de repente uma chuva muito forte, a minha casa não vai ser destruída. Mas se eu construir essa casa, de repente um solo arenoso, ou seja, areia,
Muito provavelmente, se vier uma chuva muito forte e der de repente uma correnteza de água, a minha casa ela vai embora junto com a chuva. Então, é até uma espécie de mandamento bíblico, né? Você tem que construir a sua casa em um lugar em que você possa ter a segurança de tanto no sol, quanto na chuva, quanto na tempestade, quanto num terremoto, a sua casa está bem edificada. Então a moral, a ética, perdão, ela por assim dizer, ela é aquilo que sustenta a moral. Ou seja, às vezes você diz uma coisa, na sociedade você está conversando com os seus colegas, os seus brothers, os seus bros, os seus camaradas, os seus crushes, e aí você apresenta para a pessoa valores que não são os seus. Você tenta, de repente, se comportar de uma forma, você tenta adotar o comportamento de uma outra pessoa, adotar o comportamento de outra pessoa, mas só que internamente, ou seja, dentro de você, lá dentro de você, não é dentro do seu coração, mas dentro aqui da sua cuca, da sua cabeça, você entende ou se você se comportaria de uma forma diferente se você não estivesse, de repente, em um lugar com uma pessoa. Então, de repente a pessoa se expressa moralmente de uma forma, mas eticamente falando ela é totalmente ao contrário daquilo. Então geralmente a gente vê isso na política, a gente vê isso no Facebook, a gente vê isso no Twitter, a gente vê isso no Snapchat, a gente vê isso no Instagram. E como é que essa parada ela pode se apresentar no Instagram, no Twitter, no Facebook? As pessoas ostentam valores morais que ela não tem. A pessoa de repente ela pode ser... Uma pessoa na internet ela pode se comportar e dizer não, eu não sou a favor da liberação do porte de armas. Mas dentro de casa o discurso dela é completamente o contrário. Quando ninguém está vendo ela, ela te diz não, eu acho que a gente deveria liberar o porte de arma porque a gente deveria se defender. Beleza? Essa é uma questão muito complicada que eu não pretendo trabalhar aqui com vocês, mas a gente entende que a moral e a ética elas são diferentes e agora vocês são capazes de flagrar isso com facilidade. Né? Então a ética é aquilo que sustenta a sua moral. O que sustenta os seus valores morais? O que sustenta os seus valores morais? E aí você tem que defender isso através da ética. Você tem que refletir, você tem que pensar sobre aquilo que defende ou aquilo que sustenta a sua moral. Beleza? Nós vimos também a diferença entre moral e direito. Beleza? E aí nós temos algumas coisas que são muito parecidas na moral e no direito. A moral, por assim dizer, ela é uma espécie de... ela é um imperativo. Ela diz que você tem que fazer. Os valores morais que você tem. Exemplo, o exemplo que eu utilizo, o exemplo que eu utilizo. Maravilhoso, né? Um exemplo que eu utilizo sempre é, manjado à beça, o respeito à terceira idade. O respeito à terceira idade é uma espécie de imperativo. Todos nós devemos respeitar a terceira idade. Todos respeitam a terceira idade? Não, né? Nem todo mundo respeita a terceira idade. Eventualmente, quando a gente... Eu não tenho o hábito de ver TV, mas às vezes a gente liga a TV para ver algum noticiário e a gente vê assim... Jovem de 15 anos, vivia com seu avô, e aí ele se desentendeu com o avô porque o avô não quis dar dinheiro para ele, ele acabou espancando o avô. Ou em um caso mais extremo, tio indignado, de repente, sei lá, homem indignado com o seu pai ou com o seu avô, acaba matando ele a facadas. E aí a gente percebe que esse imperativo, ou seja, imperativo é aquilo que você deve fazer por uma espécie de obrigação social, né, que todo mundo convencionou que aquilo é uma obrigação, nem todo mundo respeita essa ideia do imperativo. E aí, se nós pegarmos esse caso da ideia da moral e do direito, o que é a moral e o que é o direito? A moral a gente já sabe que são os valores que nós temos. E o que é o direito? O direito é a aplicação da lei, certo? E o direito ele diz o quê? Vamos pegar a mesma situação. Suponha que você vê um seguinte noticiário, jovem indignado que o avô não deu dinheiro para ele e de repente espanca o seu avô até a morte. E aí a gente pega isso. Isso tem o lado moral, essa situação tem o lado moral e também tem o lado do direito, ou seja, o lado legal, que está ligado à justiça, certo? Qual que é o lado moral? Ele não respeitou o avô e ele se indignou com o avô, ele não levou em conta a ideia do respeito à terceira idade. E segundo, na parte do direito, na parte legal, ele vai ser preso por isso. Por quê? Nós entendemos que nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos, né? A gente já está careca de saber que a gente não pode pegar uma faca, a gente não pode pegar um revólver e matar o ser humano, um outro ser humano. Por quê? Porque no Brasil, cara pálida, não é permitido a autotutela. O que é autotutela? Autotutela é você pegar uma arma e fazer o que você quiser com essa arma, matar o outro. Por quê? Se você tem algum problema no Brasil, se você tem algum litígio é uma questão legal, né? Se você tem algum problema com alguém,
e você não consegue resolver isso simplesmente conversando, de repente, com o seu avô para ele dar dinheiro para você, você pode ir na justiça tentar receber esse valor. Você não pode simplesmente pegar uma faca, um revólver, alguma coisa e matar essa pessoa. Beleza? Não é permitido a autotutela no Brasil. Meio óbvio, mas eu vou reforçar isso, né? Então, você percebe nessa situação que tanto o direito quanto a moral, eles são imperativos. Ou seja, vou até marcar aqui a ideia do imperativo, né, para ajudá-los. A ideia do imperativo é aquilo que nós somos obrigados a seguir, mas a moral diz para você, na situação do avô ou do senhor da terceira idade, que você deve respeitá-lo, mas ninguém te obriga. Ninguém coloca uma arma na sua cabeça e diz para você respeitar o seu avô. Mas existe o lado da lei, que se você transgredir a lei no sentido de não respeitar o seu avô, no sentido de repente pegar uma faca e matá-lo, você tem a questão legal, você vai responder penalmente por isso, né? Civil e criminalmente por isso, né? Perante a sociedade. Então a moral ela está ligada àqueles valores culturais que nós temos e o direito, como nós já conhecemos, ele é uma questão que ao longo do tempo a gente vai evoluindo e a gente vai criando leis que nós devemos seguir, beleza? Então vamos lá, seguindo aqui essa parada, porque nós já falamos bastante sobre isso. E aí vamos falar um pouquinho sobre moral e liberdade. Quando nós vamos supor que você queira aí, o exemplo classicão que eu utilizo, para a gente entender a diferença entre moral e liberdade, ou moral e liberdade, como é que a gente entende essas duas coisas? A moral eu já sei o que é e a liberdade o que é. A liberdade é aquilo que eu faço sem a coação de alguém. Ninguém diz para eu, de repente, ninguém pode dizer o que eu tenho que fazer. Eu faço porque eu quero, beleza? E a palavra liberdade, ela pode ter na sua cabeça uma conotação muito complicada, que eu não gosto muito e eu costumo falar para os meus alunos. A liberdade, geralmente, você entende a moral, a liberdade, perdão. Nós entendemos a palavra liberdade geralmente como aquilo que nós fazemos sem que ninguém encha a nossa paciência. Então é o famoso ligar o foda-se. O que é a expressão ligar o foda-se? É você fazer qualquer coisa na vida e ninguém está preocupado com você. E a liberdade não é isso. Liberdade é aquilo que você faz sem que alguém diga que você tem que fazer alguma coisa, certo? Mas ela não está ligada com a ideia do ligar o foda-se. A ideia do ligar o foda-se, ela tem mais a ideia de um cidadão babaca que acha que pode fazer qualquer coisa, mas ele não pode. Beleza? Então, a expressão ligar o foda-se, cuidado com ela. Ela não é liberdade. O cara vai assim, nossa, mano, aquele maluco é muito vida louca, né? Ele faz o que ele quer, ele é doidão. Ele só é um otário, beleza? Ele não é doidão, ele não é nada. Porque se vocês ouvirem uma música, tem uma música do Renato Russo em que ele diz que liberdade é disciplina. Liberdade é disciplina. E aí vocês perguntam, what? Como é que eu entendo essa bagaça? E aí ele está dizendo que se você quer ser livre, você tem que ser uma pessoa disciplinada. E aí, por mais que na sua cabeça você entenda que disciplina é uma coisa chata que você tem que fazer. Exemplo, num quartel. Disciplina é o que num quartel? É você, de repente, acordar às 5 da manhã e, sei lá, ficar na frente do capitão, que eu não sei exatamente quem é. Se vocês sabem, coloca aí, porque eu não sei exatamente o que é. Você acorda às 5 da manhã, 7 da manhã você tem que estar na frente do capitão. O capitão vai dar ordem para você. De repente, às 11h30 você vai parar, você vai para o trabalho, vai trabalhar de repente até 1 da tarde, 1 da tarde você sai para almoçar, você almoça, 3 da tarde você volta a trabalhar de novo, trabalha até às 6, às 6 você volta, toma banho, às 7 você tem que estar com as luzes apagadas do seu quarto, dormir e acordar às 5 da manhã de novo. E aí você entende que isso é disciplina, você está ali, eu tenho que fazer aquilo ali. Eu não tenho a liberdade de fazer mais nada, eu sou obrigado a fazer essa parada aqui. E aí você entende, percebe que parece na sua cabeça, na minha cabeça, na nossa cabeça, na cabeça do universo, parece que disciplina é uma coisa completamente diferente de liberdade. E aí aparece um cara chamado Renato Russo, que ele teve uma banda, né, o Legião Urbana, e ele diz que liberdade é disciplina. E aí você fala assim, como assim, cara? Tá errado essa parada. Liberdade não é disciplina, não. Liberdade é sair por aí, fazendo o que eu quero, o que eu tô afim de fazer e dane-se o mundo. E aí, para a gente entender a expressão liberdade e a disciplina, a gente tem que entender que, se você quer ser uma pessoa que alcança a liberdade, você tem que praticar algumas coisas. E para praticar essas coisas, você tem que fazer isso de modo disciplinado. Ou seja, você tem que ter disciplina. Ah, eu quero ter, professor, liberdade financeira. Acontece que para você ter liberdade financeira, você vai ter que ter a disciplina de conseguir guardar dinheiro e investir o seu dinheiro em alguma coisa. E não o contrário.
A liberdade é eu recebi o meu salário hoje, eu vou gastar metade do meu salário hoje, aí amanhã tem uma festa, eu vou gastar de repente mais 25% do que eu ganhei, e aí de repente na segunda-feira, em que eu vou trabalhar, quando eu voltar do trabalho, eu vou para um bar e vou encher a minha cara e gastar todo o meu salário. Isso para mim é liberdade, porque eu estou sendo vida louca. Na verdade, você está sendo otário. Beleza? Então, a liberdade ela tá ligada com a disciplina. Entenda que se você quer ser uma pessoa livre, de repente, eu quero ser livre dos meus pais porque eles me incomodam um montão. Eu quero ser livre, quero ter minha casa, quero ter meu dinheiro, quero viajar, quero conhecer o mundo, quero ser vida louca no mundo. Para você fazer todas essas coisas, você precisa de liberdade. Mas a liberdade envolve disciplina, beleza? Então, dado esse chavão para vocês, esse banho em vocês, a gente passa para a parte de moral e liberdade. Beleza? Então, moral, quando nós falamos de liberdade, nós falamos de aquilo que nós fazemos sem a coação de alguém, ninguém está dizendo para eu fazer nada, e como é que a liberdade se liga à moral. Aí eu sublinhei aqui para vocês a consciência moral, beleza? Todos nós temos consciência moral e ela está ligada à liberdade. Por quê? Toda vez que eu estou, o exemplo da festa, eu estou em uma festa, alguém chega com um copo de cerveja, um copo de bebida, vocês são proibidos, né? Vocês são menores, não devem beber. Mas vamos supor que você é o vida louca da parada, você sai escondido da sua mãe, vai para uma festa e lá na festa alguém te entrega um copo de cerveja. E aí você não sabe o que tem dentro daquele copo de cerveja. E você para um pouquinho para pensar. Opa, será que eu posso beber? Será que tem alguma coisa dentro desse copo aqui que vai me fazer mal? Então, nesse caso, a sua consciência moral ela começa a avisar você do que você não pode fazer. Embora pareça interessante você pegar esse copo, você beber, embora pareça interessante de repente você se esconder, pegar um final de semana e inventar uma desculpa para o seu pai, para sua mãe, de que você vai para casa de uma amiga sua, para um amigo seu, e você não vai fazer nada disso, você de repente vai para outra cidade, porque vai rolar uma festa maravilhosa lá, ou vai rolar um pagode maravilhoso lá, e você simplesmente mente para o seu pai e para a sua mãe para você conseguir fazer isso. E aí nós percebemos que a sua consciência moral o tempo todo ela vai estar martelando na sua cabeça. Será que o que eu estou fazendo é certo? Será que o que eu estou fazendo é certo? Beleza? Será que o que eu estou fazendo é bom? Será que o que eu estou fazendo é algo de muito ruim para alguém? Ou para uma pessoa? Ou para um grupo de pessoas? Beleza? Então, moral e liberdade, ela sempre está ligada à nossa consciência moral. E aí, para a gente terminar essa parada aqui, além dessa consciência racional que todos nós seres humanos temos, né? Lógica, o ser humano possui também consciência moral, isso é, a faculdade de observar a própria conduta e julgar, isto é, formular juízo sobre os atos passados, presentes e as intenções futuras. Ou seja, eu sou capaz de pensar sobre se o que eu fiz no passado era bom ou ruim, se o que eu estou fazendo agora é bom ou ruim, e se o que eu vou fazer agora vai influenciar alguma coisa no futuro. Beleza? A virtude e o vício, a gente vai ver um pouquinho sobre isso quando a gente falar sobre Aristóteles, então eu vou pular essa parada aqui. Liberdade e determinismo foi uma parada que eu não tratei com vocês, mas a gente pode tratar, beleza? Liberdade e determinismo. E aí, você já de repente vocês já pararam para pensar sobre o seguinte: será que eu sou realmente livre ou será que existe o tal do destino? O que é o tal do destino? Você assiste um filme e lá no filme a pessoa faz um monte de coisa no filme, de repente ela tenta fazer um monte de coisa para fugir, de repente, de um oráculo. Vamos imaginar o que é um oráculo. O que é um oráculo? Na Grécia Antiga nós tínhamos os oráculos e eles diziam para você o seguinte: você ia se consultar com o oráculo e ele dizia para você o que ia acontecer no futuro com você. E aí você parava e ficava se perguntando: poxa, peraí, mas então esse cara já sabe o que vai acontecer comigo lá no futuro, lá na frente, que eu ainda nem sei o que vai acontecer. Então esse cara sabe o meu destino. Destino é aquilo que acontece independente da sua vontade. Você está destinado a alguma coisa. Então a liberdade versus o determinismo é isso. A liberdade é: eu posso fazer aquilo que eu quiser, eu posso moldar o meu destino, eu posso moldar a minha história, eu posso fazer aquilo que eu quero, eu posso construir a minha história. E o determinismo é o contrário. Você acredita na ideia de que você nasceu determinado para alguma coisa. Lá na Bíblia, né, que a gente sempre costuma trazer, na Bíblia nós temos lá que você está destinado a alguma coisa. Ou seja, não importa o que você faça na sua vida. Você pode achar que você está sendo livre a sua vida inteira, mas no final da sua vida já tem um destino para você, para onde você vai, onde você vai viver, beleza? Trazendo para a área da filosofia, nós nos preocupamos muito com a ideia da liberdade do determinismo.
E aí tem na filosofia pessoas que dão ênfase à liberdade, ou seja, pessoas que priorizam a liberdade acreditando que o ser humano de fato é livre, mas tem pessoas que acreditam que, ao contrário, nós não somos livres, nós já temos um destino, nós já temos uma parada traçada para nós. E aí a pergunta que fica para vocês é: nós somos livres ou nós somos determinados lá no nosso berço quando nós nascemos? É um problema para vocês que eu quero que vocês respondam, tá? Eu vou lembrar de passar um trabalhinho para vocês, porque vocês são muito preguiçosos e não fazem trabalho, que eu tô pedindo na pandemia. Beleza? Então essa parada, será que nós somos realmente livres ou nós somos determinados? E aí, se vocês quiserem se ligar um pouquinho, estudar um pouquinho sobre a parada do determinismo e da liberdade, vocês podem ler, né, um pouco sobre dois caras. O primeiro é o Helvétius, mano, que nome estranho, né? E o segundo é o Holbach, beleza? Ou Holbach. Eu sublinhei aqui para vocês, depois vocês pausam o vídeo, dá uma olhadinha marota na internet. E se vocês quiserem entender um pouco mais sobre a ideia dos filósofos que deram ênfase, né, à ideia da liberdade, nós temos o maravilhoso, o sensacional, o universal Jean-Paul Sartre, beleza? Que é um francês maravilhoso. E aí, a famosa frase do Sartre, né, que todos nós conhecemos, é: o homem está condenado a ser livre. Olha que maroto. Guardem na sua cabeça essa frase: o homem está condenado a ser livre. E aí, reflete um pouco sobre isso aí, para você ver a força que tem essa frase, beleza? E aí você pode, de repente, usar com o seu crush depois, né? Para dar aquela ideia de que você é todo filosófico na parada. Então vamos seguir aqui. Aqui nós não falamos sobre isso, né? Seria importante a gente tratar? Seria. Mas a gente não vai falar porque a gente vai focar mais na parada mais raiz, né? Estudar os filósofos e tal, que é a galera que vocês adoram. Beleza, e aí entendendo um pouquinho sobre a ética na história. A ética ela vai mudando, né? Se a sociedade vai mudando, nós também vamos mudando, a nossa concepção de moral ela também vai mudando. Deixa eu ver se está tudo sob controle aqui. Tudo sob controle. Beleza. Então, a ética na história. Vamos ver um pouquinho sobre como é que os filósofos trataram a ética em determinados períodos históricos. E aí nós começamos pela Grécia, né? A Grécia é onde está tudo maravilhoso, tudo que nós gostamos, tudo que nós adoramos. Então a ética no período antigo, ela foi, por assim dizer, a ética ela foi criada, ela foi melhorada pelos filósofos que vieram depois de Sócrates. Sócrates foi o primeiro cara, lá no primeiro ano a gente fala sobre isso, Sócrates foi o primeiro cara que se preocupou com o ser humano, ele estava preocupado com o nosso ânima. Ânima é aquilo que nos anima quando nós acordamos de manhã, então é a nossa alma, beleza? Então Sócrates foi a primeira pessoa que se preocupou propriamente com o ser humano e depois dele nós tivemos o aluno de Sócrates, que foi o Platão, e depois nós tivemos o aluno do Platão, que foi o Aristóteles, e os dois trabalharam e melhoraram a ideia do Sócrates, cada um acrescentando o seu ponto de vista. Beleza? Suave na nave. E aí nós temos que a ética grega, ela é uma espécie de ética racionalista. Por que ética racionalista? Lembrando com as aulas anteriores, quando eu falei do Aristóteles. Ética racionalista porque ela está baseada nas suas intenções daquilo que você faz, né? Ela está ligada com o seu racional, quando você pensa em fazer alguma coisa. Beleza? Então, os gregos eles estavam baseados na ideia de que a ética tinha que ser uma ética racionalista. Ela tinha que estar ligada à nossa razão, né? Beleza. Então, nós temos o seguinte... Então nós já entendemos que o período antigo está baseado numa ética racionalista e aí nós tivemos algumas escolas de pensamento que destoaram um pouco do pensamento platônico e do pensamento aristotélico, ou seja, do pensamento de Aristóteles e do pensamento de Platão. E aí nós temos a ideia do estoicismo, a ideia do epicurismo e a ideia do ceticismo. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o estoicismo e a ideia do epicurismo. O estoicismo, para a gente tentar explicar um pouquinho, deixa eu dar uma sublinhada aqui para vocês... O estoicismo, ele desenvolve uma ética baseada no seguinte: você tem que viver de acordo com a natureza. Ou seja, você tem que aceitar a natureza como ela é e você tem que se espelhar na natureza. E aí entram duas coisinhas marotas aqui em campo que vocês devem se lembrar disso e nós falamos também no vídeo em que a gente falou sobre a ética aristotélica, a ética de Aristóteles. A primeira é a ideia de o amor fati, ou seja, eu tenho que amar o destino, eu tenho que amar aquilo que a natureza me dá. É o conceito de amor fati que está sublinhado aqui para vocês. Então, por que eu tenho que amar o meu destino? Porque eu faço parte de um universo, eu faço parte de um todo
que é o universo, essa bola redonda e essa galáxia, esse bagulho gigantesco que está ao meu redor. Eu faço parte disso, então eu tenho que me conformar a ele. Eu tenho que me adequar àquilo que o universo me dá. Então seria essa a ideia do estoicismo. Como é que eu faço para me adequar à ideia do universo? Praticando o que eles chamam de apatheia ou apatia. O que seria a apatia? A apatia é uma espécie de distanciamento das coisas de modo que eu encontro uma espécie de paz interior, uma espécie de paz na minha cabeça, de modo que eu entendo que tudo que acontece no mundo tem a sua razão de ser. Eu não tento influenciar as coisas, eu não tento mudar as coisas. Eu tento aceitar as coisas como elas são. Beleza? E como é que eu faço isso? Praticando a apatheia ou a apatia. E aí eu coloquei aqui para vocês, né, sublinhado, o princípio da ética estoica, é a apatia, ou o conceito de apatheia em grego, atitude de entendimento de tudo o que acontece, e o amor ao destino, o amor fati, né, como nós falamos, porque tudo faria parte de um plano superior guiado por uma razão universal que a tudo abrangeria. Beleza? Então, para eu entender melhor as coisas ao meu redor, eu tenho que aceitar como as coisas são. Eu não tenho que tentar mudar as coisas, eu tenho que aceitar como elas são. Aquilo que o universo me dá é porque ele me deu de boa vontade, com uma espécie de razão universal. O mundo é guiado por uma espécie de razão que eu não entendo, mas eu me adequo a ela. Isso é o amor fati. Eu amo o destino como ele é dado para mim. A palavra destino apareceu aqui. Lembra? Liberdade versus determinismo. E aí essa ideia da apatheia, como eu trouxe aqui para vocês, é quando eu entendo todo esse racional por trás, quando eu entendo essa ideia de que o universo me entrega as coisas e eu aceito elas como são, eu entro num estado de ataraxia. E o que é ataraxia? Que vocês, jovens, hoje em dia não conseguem praticar tal da ataraxia. É a imperturbabilidade da alma de vocês. Quando você entende que as coisas são como são, vocês não ficam mais se incomodando porque as coisas acontecem com vocês. Ah, por que eu sou baixo? Por que eu sou gordo? Por que eu sou magro? Por que eu tenho cabelo preto? Por que a pessoa tem o cabelo loiro? Eu simplesmente aceito as coisas como são. Aqui eu estou sendo bem grosseiro, tá? Em explicar a parada da ataraxia. Mas em regras gerais seria isso. Eu simplesmente não perturbo mais a minha alma com aquilo que está ao meu redor e com a forma como eu tenho. A forma como eu tenho, eu sou alto, eu sou magro, eu sou gordo, eu sou baixo, eu tenho cabelo loiro, eu tenho cabelo preto, cabelo encaracolado, cabelo sarará, cabelo liso. Eu não me importo mais com isso. Por quê? Eu sei que as coisas são como elas são e eu aceito isso. Beleza? A aula de hoje topzíssima, né, mano? Topzíssima. Se você estiver lá no YouTube, vai lá e dá aquele like na aula, né? Para valorizar o trabalho do professor. Porque eu tenho que suportar vocês um ano inteiro. Beleza? Então, seguindo um pouco sobre o epicurismo. Aí nós já falamos sobre o estoicismo, estamos falando de ética grega aqui. Falando sobre o epicurismo, porque o epicurismo vai ser muito importante lá na frente, né? Que nós vamos falar sobre o utilitarismo. O epicurismo, basicamente, eu vou praticar a ética e a ética que eu vou praticar é a seguinte: eu vou procurar o prazer e eu vou me afastar da dor. E quais são os tipos de prazer que eu devo adotar e qual é a dor que eu tenho que procurar evitar? Dor todo mundo já entende, né? Dor, se você não sabe o que é dor, você me dá o seu dedo, eu vou pegar um martelo e vou socar o martelo no seu dedo para você entender o que é dor. Então a gente não precisa entender isso. E o prazer, o que é o prazer aqui, bro? O prazer aqui você tem que ter uma espécie de cautela, cuidado alto lá nessa bagaça. Porque o epicurismo ele vai falar da ideia de procurar o prazer e se afastar da dor, mas esse prazer ele está ligado mais ao seu racional, ou seja, o seu prazer intelectual. E aí ele vai falar que existem prazeres superiores e prazeres que são inferiores. E aí você vai buscar os prazeres que são superiores. Mas que prazeres superiores são esses? Por exemplo, o prazer do conhecimento, por exemplo. Ele é mais importante do que o prazer de comer. Por que ele é mais importante? Porque o prazer de comer ele está ligado ao seu corpo. Beleza? Então os prazeres inferiores são aqueles prazeres que estão mais ligados à sua carne. Então existem aqueles prazeres que são necessários e existem prazeres que não são necessários. Exemplo, o prazer de você ter 1 milhão na conta. Ele é necessário? Ele é necessário, mas ele não é suficiente. Ter 1 milhão na sua conta não vai te garantir prazer nenhum. Que forte essa parada, né? Eu tenho 1 milhão na minha conta, é uma forma de prazer, mas é um prazer não necessário. Ele é um prazer necessário, mas ele não é suficiente, bro. Por que ele não é suficiente? Porque se você tiver 1 milhão na conta, cara, você não necessariamente o cara que tem 1 milhão na conta é feliz, mano.
Porque tem um monte de gente que tem 2 milhões, 3 milhões na conta e morre e simplesmente se suicida. E aí você se pergunta, what? Como é que o cara com 3 milhões se suicida? Porque se ele ligar o prazer dele com o dinheiro que ele tem na conta, ele vai pirar, cara. Sacou? Então existem prazeres que são necessários e suficientes, beleza? O prazer do conhecimento ele é necessário e ele é suficiente. Basta você ter o prazer do conhecimento que você se basta. Agora existem prazeres que são necessários, mas não são suficientes. A ideia do dinheiro, beleza? Então a gente busca o prazer e a gente se afasta da dor de acordo com o epicurismo. Não vou me aprofundar nisso aqui porque a gente já tratou disso na aula que a gente falou sobre o Ari, né? O Aristóteles. Então, falando um pouquinho sobre o Aristóteles. O Aristóteles foi o cara que criou a ideia da ética do equilíbrio, né? E a ética do equilíbrio é: nós, seres humanos, buscamos a felicidade acima de qualquer coisa. E nós, seres humanos, nós existimos por quê? Porque nós buscamos a felicidade. Olha que bonito, olha que maroto. Para você falar para sua mãe, falar para o seu pai, para o seu crush, para o seu amigo, para sua amiga. Nós, seres humanos, nós existimos, de acordo com Aristóteles, porque nós buscamos a felicidade o tempo todo. E como é que nós buscamos a felicidade? Que massa, né? Nós buscamos utilizando a nossa razão, utilizando a nossa cuca. E aí você fica se perguntando, beleza, mas como é que eu, que vivo a minha vida loucamente no dia a dia, que eu não tenho muito tempo de parar para pensar se eu sou feliz, se o que eu estou fazendo é moral, se o que eu estou fazendo é ético, como é que eu faço para encontrar a felicidade? Que é aquilo que nós, seres humanos, procuramos a vida inteira para a gente encontrar lá no final da vida, a felicidade completa. Nós fazemos isso através do hábito, bro. Beleza, cara pálida? E aí eu coloquei aqui para vocês, segundo o pensamento aristotélico, que a pessoa comum, ou seja, eu, você, o seu pai, a sua mãe, que estamos vivendo o nosso dia a dia, dando os nossos rolês e os nossos corre-corres por aí. Segundo Aristóteles, a pessoa comum, aquela que não pode se dedicar à atividade teórica, que é a atividade do pensamento, né? Aprenderia a agir corretamente pelo hábito, isto é, por meio da prática constante e reiterada de ações. Se você quer ser uma pessoa boa, bro, cara pálida, se você quer ser uma pessoa boa, você tem que praticar. Beleza? Você não é uma pessoa boa porque você acordou hoje e você fez tudo de bom para todo mundo ao seu redor, acordou, sorriu, ajudou todo mundo. Isso não faz de você uma pessoa boa. Isso significa que naquele dia você estava disposto a ajudar o próximo, você estava solícito em ajudar as pessoas, em respeitar o próximo, em de repente ceder o seu lugar no ônibus para a senhora sentar. Mas se no outro dia você acordar e resolver ligar o foda-se, por exemplo, lascou, meu bro. Isso não vai tornar você uma pessoa boa. Então, a ideia de se tornar uma pessoa boa e procurar a felicidade é um hábito constante. Você tem que praticar isso como um hábito constante. Beleza? E aí vamos ler uma paradinha aqui do Aristóteles, como é que a gente faz para se tornar uma pessoa excelente. Ou seja, como é que a gente faz para se tornar uma pessoa com boas virtudes. Lembrando a ideia da virtude do vício que a gente falou lá atrás. O que é virtude? É aquilo que nós praticamos e nós fazemos que é bom. E o que é o vício? Tá ligado aos vícios, né? A bebida, o álcool, a droga, isso é, ou seja, é isso que vicia o nosso corpo, é isso que vicia a nossa alma, né? A ideia de ser egoísta demais, a ideia de desejar o mal para a pessoa, para o outro, para o próximo. Isso é um vício, né? Isso vai corrompendo a gente ao longo do tempo, beleza? Então ele diz o seguinte a respeito da excelência moral: se eu quero me tornar uma pessoa excelente na moral, excelente nos meus valores que eu quero preservar. Ele diz o seguinte: a excelência moral, a virtude moral, então, é uma disposição da alma relacionada com a escolha de ações e emoções. Disposição essa consistente num meio termo determinado pela razão. Trata-se de um estado intermediário porque nas várias formas de deficiência moral, há falta ou excesso do que é conveniente tanto nas emoções quanto nas ações, enquanto a excelência moral encontra e prefere o meio termo. E aí, meio termo seria o equilíbrio. E a ética aristotélica, a ética de Aristóteles, ela nada mais é que uma ética do meio termo, uma ética do equilíbrio. E aí, se você quer se tornar uma pessoa excelente na moral, ou seja, uma pessoa de excelência moral, uma pessoa com valores morais muito fortes, muito bem, por assim dizer, fundamentados, você tem que utilizar sempre o meio termo. E o que é o meio termo? Você não pode praticar as coisas em excesso, mas você também não pode deixar de fazer algumas coisas pela falta do excesso. Beleza? E aí ele diz o seguinte, vamos utilizar um exemplo aqui para a gente entender como é que funciona a ética aristotélica. E aí nós temos o seguinte,
A coragem, por exemplo, seria uma virtude situada entre a covardia, que é a deficiência, e a temeridade, que é o excesso. Assim, o filósofo propôs uma ética do meio termo, na qual a virtude consistiria em procurar um ponto de equilíbrio entre o excesso e a deficiência. Então, se você quer ser uma pessoa com a moral excelente, ou se você quer ter excelência na moral, o que você faz, bro? Pratica o meio termo. Ou seja, a coragem ela ficaria entre o fato de você ser covarde em uma situação ou você ser temeroso em uma situação. O que seria o tal do temeroso? Eu vou tentar ajudá-los aqui, porque lá na aula do Aristóteles eu acho que eu já falei um pouquinho sobre isso. E também eu falo isso em sala de aula, então vocês ficam carecas já de ouvir sobre isso. A coragem, vamos supor a coragem um ato de repente alguém vai assaltar você. Eu sempre utilizo esse caso, eu adoro esse caso. E aí, o que seria nesse caso a melhor forma de agir? Qual que seria a melhor forma de agir nesse caso? No caso de um assalto, alguém pega uma arma para te assaltar. Você teria que ter nesse caso a coragem de entender o que está acontecendo naquela situação. Opa, eu estou sendo assaltado. Então o que eu vou fazer nesse caso? Nesse caso você não pode ser covarde e você também não pode ser temerário ou temeroso, beleza? Você não pode agir com temeridade, mas também não pode agir como covardia. E como é que seria isso, professor? Primeiro, se você agir de modo covarde, ou seja, você vai estar praticando a deficiência. E aí, agindo de modo covarde, você pode se tornar uma presa muito fácil para quem está te assaltando, de modo que ela entenda que você, esse cara é muito covarde, eu vou pegar e vou espancar ele. Mas, no caso contrário, também você não deve ser temeroso ou temerário. E o que seria o tal do temerário? O cara está com a arma na mão, você está sendo assaltado, você simplesmente pula na frente da arma e fala assim, não, bro, você não vai me assaltar. Eu não vou entregar para você meu relógio, não vou entregar para você o meu celular. E aí o cara dá um tiro em você e você morre, e aí fim da história, e aí começa a subir os créditos da sua vida porque você morreu. Então, nesse caso, você tem que ter a cautela de ter coragem. Primeiro, a pessoa está te assaltando. Primeiro, entenda a situação e você diz, bro, eu tenho o meu relógio, meu celular, pode pegar meu celular e levar, cara, mas não faça mal para mim. Se de repente a sua mãe estiver do lado, seu primo estiver do lado, uma criança pequena, você diz, cara, pode pegar meu celular, pode pegar o meu relógio, mas não faça mal pra gente, tá? Eu também, sei lá, eu sou trabalhador, eu não roubei esse celular, de repente tudo que eu tenho aqui no meu bolso como dinheiro, eu trabalhei para ter isso daqui, cara, então pega e leva e deixa a gente à vontade. Deixa a gente livre, pode seguir o teu caminho, eu não vou ligar pra polícia, enfim. Na verdade, nesse caso, você deve ligar pra polícia, mas você cria esse subterfúgio ali só pra pessoa ir embora. Ou seja, você agiu com coragem, você utilizou a ideia do meio termo nessa parada. Beleza? Então, a ética aristotélica ela está ligada à ideia do meio termo. Beleza? Então, falando um pouquinho sobre o período moderno. Já falamos sobre o período antigo, eu não tratei com vocês sobre o período medieval, porque o período medieval é aquela ética cristã. A ética cristã é aquilo que todos nós já sabemos no nosso dia a dia, certo? A gente tem que, para a gente ser uma pessoa ética, a gente tem que fazer o bem, a gente tem que praticar a ideia do amor, porque a gente quer ir para o céu. Isso é meio óbvio, beleza? Então, a ética do período medieval ela é a ética cristã, que é a ética que nós somos muito influenciados, né? A gente é muito influenciado porque por um dado muito importante, nós somos influenciados pela religião, né? Somos influenciados pela Bíblia e a maioria das pessoas no universo, né, acreditam em uma forma de ser superior e esse ser superior seria Deus, então nós estamos utilizando a Bíblia como o nosso material teórico para a gente seguir, beleza? E aí a gente chega no período moderno, que é a ética antropocêntrica. O que é ética antropocêntrica, meus queridos alunos? Cri, cri, cri. Ética antropocêntrica vem de antropo, né? Antropo mais centro. Juntando a palavra antropo de homem com centro, eu tenho centrada no homem. Então a ética moderna ela vai se tornar uma ética centrada no ser humano. E por que ela é centrada no ser humano? Porque ela é antropocêntrica. E por que ela é antropocêntrica? Porque ela é centrada no ser humano. E aí, por que ela é centrada no ser humano? Porque o período moderno vai passar por diversas reformas e mudanças marotas e maravilhosas que vocês que adoram as aulas de história, vocês devem se lembrar que o período moderno é o período que criou o iluminismo. E o que é o iluminismo, professor? Iluminismo é aquelas luzes da rave quando a gente vai na rave? Não. O iluminismo é aquele período em que o pensamento humano ele vai passar por uma série de mudanças e as pessoas vão começar a acreditar que somente utilizando a razão humana nós podemos melhorar a humanidade. Beleza? Então o iluminismo é o período das luzes,
em que a gente acredita que a luz da consciência vai guiar o mundo. A gente já viu que deu merda, né? Mas tudo bem. Então a ética antropocêntrica, ela está centrada no ser humano, beleza? Eu já falei exaustivamente sobre isso quando eu falei sobre o Immanuel Kant, beleza? Vamos ver quanto tempo de aula tem aqui para eu continuar dando aula para vocês, porque eu adoro dar aula para vocês, né? Então vamos lá. Então agora que nós sabemos sobre a ética antropocêntrica, a gente entra na ética do dever, que é a ética kantiana. Ética kantiana é a ética mais gostosa do mundo, né? Todo mundo viu e a gente falou sobre isso. Então um cara chamado Immanuel Kant, ele acreditava em uma razão legisladora, e essa razão legisladora, ou seja, a nossa cuca, ela é capaz de elaborar normas, e essas normas elas devem servir de modo universal. O que é modo universal, professor? Respondam para mim que eu estou ouvindo vocês. Razão universal, a razão legisladora ela elabora normas universais. E o que é uma norma universal? Estou querendo ouvir vocês, vai lá. Norma universal é porque serve para todo mundo, né? Então Kant acreditava que, como todos os seres humanos tinham razão, todo mundo tem dentro daquela massa, aquela massa que parece um sorvete, dentro da nossa cabeça chamado cérebro, todo mundo tem razão. Ah, professor, todo mundo tem razão, entendi, então eu tenho razão. Não. Razão aqui tá ligado, bro, cara pálida. Tá ligado com o fato de que você tem consciência das coisas. Então a razão legisladora ela é capaz de criar normas universais que servem para todo mundo e você, inclusive, está incluído nessa parada porque você não é um ET. Beleza? Então, ele acreditava que nós, seres humanos, criamos normas universais e nós criamos predicados universais para os seres humanos. O que é predicado, professor? Aula de português, que eu não vou dar aula para vocês de predicado. Mas predicado é aquilo que nós, seres humanos, criamos como padrão para nós seguirmos. Beleza? Professor, não entendi ainda. Vai estudar predicado na aula de língua portuguesa. Beleza? Então, falando sobre a ética do dever, nós temos uma parada muito importante que o Kant diz que é liberdade e dever para ele é a mesma coisa. Olha que maroto, liberdade e dever para Kant é a mesma coisa. Professor, não entendi. Você tem duas opções. Você pode continuar assistindo a aula que eu vou explicar, ou você pode ir lá na aula do Kant e ver a aula, beleza? Porque eu não sou obrigado a ficar dando uma aula duas vezes. Então vamos lá. Ele vai dizer que dever e liberdade é a mesma coisa, por quê, cara pálida? Vamos lá, que eu quero ouvir. Manda um WhatsApp para mim. Isso ocorre porque, em seu pensamento, o indivíduo que obedece a uma norma moral atende à liberdade da razão. Ou seja, aquilo que a razão, no uso de sua liberdade, determinou como correto. Seguindo dessa forma, a sujeição à norma moral é o reconhecimento de sua legalidade, conferida pelos próprios indivíduos racionais. Cri, cri, cri. Você não entendeu nada, né, cara pálida? Beleza, relaxa, porque o Kant, ele é assim mesmo. Ele cria umas paradas sinistras, ele criou umas paradas sinistras, que inclusive a gente, que é da filosofia, a gente tem um probleminha em entender mesmo. Então vamos tentar entender essa parada. Por que que liberdade e dever é a mesma coisa para Kant? Você tem uma cuca, e dentro da sua cuca tem a sua consciência. E dentro da sua consciência, cara pálida, você cria os valores morais que você quer seguir, certo? Você quer respeitar a terceira idade, você quer amar o seu pai e a sua mãe, certo? E como é que você cria isso? Você cria isso como um gesto de liberdade, né? Você é livre para respeitar a terceira idade porque você criou esse valor para você. Você é livre para amar o seu pai e a sua mãe. Você é livre para amar o ser humano, respeitar o ser humano. E isso é o quê? É um gesto livre, certo? Ninguém pediu para você criar a ideia de que você tem que respeitar o seu avô ou tem que respeitar a terceira idade. Então, se você fez isso como um gesto de liberdade, foi a sua consciência que te permitiu fazer isso, né? Você não vê um gato andando por aí e ele anda falando assim: ó, eu gostaria de respeitar mais aquela gata. Eu gostaria de amar mais aquela gata. Porque ele não tem consciência disso, né? Ele respeita o gatinho que está perto dele até quando ele quer. Se ele tiver em uma situação em que ele tem que comer e só existe um pedaço de carne, de repente, que ele vai ter que dividir com o outro gatinho do lado, e ele sabe que se ele dividir aquele pedaço ele vai morrer, ele simplesmente não vai fazer isso. Ele vai fazer por quê? Ele vai comer o pedaço de carne, o outro gato que está perto dele vai morrer. Ele não está preocupado com o outro gato. Ele está preocupado com o instinto dele que diz que ele tem que comer. Beleza? Agora, se a situação mudar e você que é um cara pálida, tiver com outro cara pálida do lado de você e tiver um pedaço de carne,
e vocês dois têm que comer, vocês provavelmente, se você não é um cara egoísta, porque eu não dou aula para aluno egoísta, você provavelmente vai dividir o pedaço de carne com ele, certo? Ou seja, você tem consciência da parada que está rolando ao seu redor. E como você criou o valor, a ideia do valor moral de que todo ser humano tem que ter o que comer, ou seja, é um valor moral para a humanidade, né? Tá lá na Constituição Federal Brasileira que você tem que ler, por exemplo, de que todo ser humano tem direito à vida, tem direito a uma casa, tem direito a comer. Então, além de nós temos o valor moral de que todo ser humano tem que ter o que comer, nós temos uma parada da lei aí por trás. E nós criamos isso como um gesto de liberdade. Nós entendemos que é necessário que os seres humanos tenham o que comer. Então você vai dividir a carne com o outro cara pálida que está do seu lado. Beleza? Então, liberdade e dever para Kant são a mesma coisa, eles são iguais. Por quê? Porque no gesto de liberdade da minha consciência, eu crio aquilo que eu quero seguir. Beleza? Olha que massa, que aula marota que eu tô dando. Então, como o gesto da liberdade da sua consciência é aquilo que também impele você, é aquilo que faz com que você siga as normas morais que foram criadas. Porque elas foram criadas por quem? Por quem? Eu ouvi quem? Por você, né, bro? Então, se você segue aquilo que você criou, você está seguindo como um gesto, você está fazendo isso como um gesto de liberdade. Beleza? Aula marota, né? Merece quantos likes? 500 likes, eu vi 500 likes, né? Beleza. Então, quando nós já entendemos a ideia de que liberdade e dever para Kant são a mesma coisa, nós chegamos à ideia do imperativo categórico. O imperativo categórico é como se fosse assim, deixa eu tentar explicar para vocês. É como se fosse a treta mais interessante da história do Kant, ou da filosofia moral do Kant, ou da ética kantiana, beleza? Ou do pensamento ético de Kant. O imperativo categórico é algo que o Kant criou para que você, em cada situação, pare e aplique, ou seja, cada situação que envolva a moral, você não vai fazer isso no seu dia a dia, porque senão as pessoas vão te chamar de maluco, beleza? Mas toda vez que houver uma decisão moral na sua vida, tudo que envolver valor na sua vida, que você tem que decidir, você deve aplicar o imperativo categórico, beleza? Beleza? Todo mundo disse beleza? Então vamos seguir. E o imperativo categórico, ele é uma espécie de máxima universal que todos nós devemos usar. E o que é o tal do imperativo categórico e o que é essa tal dessa máxima? E aí o Kant diz o seguinte: toda vez que você se depara com uma situação moral, você deve se perguntar, você deve pensar no seguinte, você tem que pensar na seguinte máxima: age de tal forma que você possa, ao mesmo tempo, querer que a sua máxima, ou seja, os seus princípios morais, eles se tornem lei universal. A gente já viu isso sobre o Kant, vamos falar rapidinho sobre isso. Você tem que agir de tal forma que os seus princípios, os seus valores morais, eles devem se tornar leis universais. E aí para explicar o imperativo categórico, eu utilizei com vocês a seguinte ideia: vamos tentar tornar universal, ou seja, todo mundo pode praticar, beleza? O que é universal? É aquilo que serve para todos os seres humanos. Vamos tentar transformar em lei universal a ideia do matar o próximo. Beleza? Agora está permitido todo mundo matar todo mundo. Pergunto a vocês, a humanidade sobreviveria quanto tempo? Se fosse por mim, eu queria matar uns 50 seres humanos já. Beleza? Então, se a gente transforma a ideia de matar o próximo, poder matar o próximo como lei universal, a humanidade vai acabar. Certo? Então, toda vez que você vai ter uma decisão moral para você tomar, você aplica o imperativo categórico. Eu posso transformar o meu princípio moral em uma lei universal? Se a resposta for sim, você está agindo de acordo com o imperativo categórico kantiano. Se a resposta for não, você está, de certa forma, quebrando a teoria kantiana. Outro exemplo maroto muito utilizado. Vamos supor que você esteja com dívidas, né? E você precisa pegar dinheiro emprestado. Mas você sabe que se você pegar o dinheiro emprestado de qualquer pessoa, do seu pai, da sua mãe, do seu tio, do seu sobrinho, não importa quem, você sabe que se você pegar esse dinheiro emprestado, você não vai ter condições de pagar. Mas mesmo assim, cara pálida do jeito que você é, você pede esse dinheiro emprestado. E aí, mesmo sabendo que você não pode pagar, você vai lá, pega o dinheiro emprestado da pessoa, gasta o dinheiro, vai ser feliz, vai ser vida louca. E aí a pergunta que fica para você é: você consegue aplicar o imperativo categórico nessa situação? Age de tal forma que você transforma o seu princípio em lei universal, ou seja, os seus valores morais em lei universal.
Imagina que todos nós seres humanos vamos começar a fazer o que você fez, de pegar o dinheiro emprestado, mesmo sabendo que a gente não vai pagar. Provavelmente a gente vai entrar em um estado de guerra, porque você vai pegar dinheiro do próximo e não vai pagar, o próximo vai fazer isso, eu vou fazer isso, todo mundo vai fazer isso, seu pai vai fazer isso. Então nós não podemos transformar isso em lei universal, beleza? Então esse você pode utilizar, lembrar da ideia do imperativo categórico. Outra citação marota aqui que nós temos do Kant. E aí nós temos o seguinte: se nós prestarmos atenção ao que se passa em nós mesmos, sempre que transgredimos qualquer dever, ou seja, toda vez que nós quebramos uma regra, descobriremos que na realidade nós não queremos que a nossa máxima se torne lei universal, porque isso nos é impossível, certo? A ideia de pegar emprestado, não pagar, o próximo pega emprestado e não paga também, o outro faz isso, o outro faz isso e aí lascou-se. O contrário dela é que deve ser universalmente continuar a ser lei. O que deveria continuar a ser lei? O fato de que você pega dinheiro emprestado se você sabe que você pode pagar. Nós tomamos apenas a liberdade de abrir nela uma exceção para nós. Então olha que parada marota, parada bonita para quinta-feira, vocês poderem refletir. Toda vez que você transgride alguma regra moral, uma norma moral, na verdade você está fazendo isso como um gesto de egoísmo da sua parte. Você só está sendo um cidadão egoísta. Por quê? Você está transgredindo, ou seja, quebrando uma regra, mas você sabe, dentro da sua cuca, da sua consciência, que você está fazendo isso só para satisfazer um desejo seu. Ou seja, você sabe que pegar dinheiro emprestado e não pagar as pessoas é uma parada errada, mas, como um gesto de liberdade da sua parte, você resolve abrir uma exceção. Eu vou pegar dinheiro emprestado só dessa vez, sabendo que eu não vou pagar. Embora eu saiba que todo mundo que pega dinheiro emprestado tem que pagar as suas contas. Beleza? Aqui eu não estou levando em conta se você tem problema financeiro, se de repente o seu pai, a sua mãe está passando fome e você precisa pegar dinheiro emprestado, se de repente você não tem o que comer. Eu não estou levando isso em conta. Eu estou pegando só a situação, o fato de pegar dinheiro emprestado. Beleza? E aí nós chegamos a uma outra parte que eu também falei na aula com vocês e que é muito importante. A ética kantiana ela é uma ética formal ou uma ética formalista. E aí eu vou sublinhar para vocês aqui para ficar maroto, para ficar legal, gostoso no azeite. Em resumo, a ética kantiana ela é uma ética formal ou formalista, pois postula o dever como norma universal, sem se preocupar com a condição individual em que cada um se encontra diante desse dever. Se eu levar em conta a situação em que você está vivendo, vamos supor, eu utilizo esse exemplo, eu adoro esse exemplo, porque eu criei e vocês têm que gostar, vocês são obrigados a gostar. Eu criei o seguinte exemplo, vamos supor que você tem um irmão. E aí, o seu irmão, você conhece o histórico dele e ele é um mau elemento. Vamos lembrar da expressão mau elemento. Vamos supor que o seu irmão esteja metido em tretas ligadas com o crime. Ou seja, ele é um cara procurado pela polícia. Ou ele é procurado, sei lá, pela milícia. Ou ele é procurado por alguém. E aí vamos supor que o seu irmão chega na sua casa correndo e ele diz o seguinte para você: irmãozinho, meu bro, meu camarada, minha cara pálida do coração, me esconda dentro da sua casa porque tá vindo aí um cidadão com a arma e ele quer me matar. Beleza? E aí o cidadão chega com a arma na sua casa, bate lá, toque, toque, quem é, você abre, e a pessoa diz o seguinte para você: eu estou procurando o João, seu irmão, e eu gostaria de saber se ele está dentro da sua casa. Opa! E aí você pensa o seguinte: o que eu vou fazer, o que eu vou dizer para essa pessoa agora? Se você agir de acordo com o imperativo categórico, você vai responder o quê? Sim ou não para o cara que está com a arma na mão, procurando seu irmão? Vamos lá, eu quero ouvir vocês. De acordo com o imperativo categórico, o que eu faço? Você vai responder sim, né? Por quê? Eu posso transformar a mentira em uma lei universal? Não, não posso, né? Porque se eu começar a mentir, você começar a mentir, o mundo começar a mentir, sua mãe começar a mentir para você, o que vai virar o mundo? Ninguém vai acreditar em ninguém, certo? Então, de acordo com o imperativo categórico, eu não posso mentir. Mas, se você agir de acordo com o que você tem de emocional, ou seja, todo o vínculo emocional que você construiu com o seu irmão, ele é o cara que cresceu junto com você, ele é o cara que te ajudou naquele dia em que você estava 50 graus de febre, ele é o cara que te ajudou de repente te emprestando dinheiro, ele é o cara que te ajudou a arrumar um emprego.
Ele é o cara que de repente nos finais de semana sai com você para levar você para comer um açaí. Você construiu um vínculo emocional com o seu irmão. E aí, de acordo com esses vínculos construídos, você responderia sim ou não para o cara que está com a arma na sua frente, na porta da sua casa, procurando o seu irmão. Você responderia não, né? Muito provavelmente. E aí você pode dizer, ah, professor, mano, vai para as cobras o meu irmão. Eu ia dizer sim de qualquer forma. Aí pode ser que esteja entrando em campo, está entrando aí uma espécie de... Embora você tenha construído vínculos com seu irmão, você também construiu valores morais muito importantes que não permite que você se corrompa de forma alguma. O que seria bom, né? Você seria um excelente kantiano nesse caso. Mas, no caso mais concreto, na situação mais concreta, o que acontece é, você responderia não para o cara. Você não quer saber se o cara é bandido, se o cara é policial, se o cara é da CIA, se ele é do FBI. Você diria não pro cara porque você sabe que seu irmão vai morrer. O cara tá com a arma na mão. Mas de acordo com o imperativo categórico, você percebe que a ética kantiana ela falha nesse ponto porque ela dá a forma do imperativo categórico. Ou seja, é como se você tivesse uma forma de bolo, só que o Kant não diz para você o que você vai colocar dentro dessa forma. Beleza? Ele dá forma para você. Age de tal forma que os seus valores morais se tornem lei universal. Ou seja, ele não diz para você quando aplicar essas normas universais. Beleza? Então, nesse aspecto, a ética kantiana ela falha um pouquito. Beleza? Agora, seguindo aqui o texto, né, eu vou ficar só na câmera aqui com vocês. Aqui. Eu vou ficar só na câmera com vocês porque esse livro maravilhoso que foi dado para vocês, ele é um AM. E aí, por que ele é um AM? Porque quando ele trata de ética, ele não leva em conta todos os pensadores que são importantes. E aí, na aula passada, nós falamos sobre o utilitarismo, né? E lá no utilitarismo, vocês são caras pálidas que assistiram o vídeo. Se não assistiram, fica ligados no fato de não assistir vídeo, beleza? Porque eu consigo ver lá pelo YouTube quem está vendo as minhas aulas ou não. E aí eu posso dar nota para quem está vendo o vídeo e para quem não está vendo o vídeo, ganha aquele 0 maroto. Então a ética utilitarista, nós falamos do Jeremy Bentham e do Stuart Mill na aula passada, certo? E a ética utilitarista, ela ganhou uma grande influência da ética epicurista, que eu falei lá no início da aula. A ética epicurista, ela procura, nós seres humanos, nós procuramos o prazer e nós nos afastamos da dor, certo? Botar a mão aqui na frente, porque aí fica bonitinho a minha mão, né? Nós procuramos o prazer e nós nos afastamos da dor. E aí o Jeremy Bentham, ele acredita que ele queria melhorar essa ética e ele disse o quê? Vamos então criar a seguinte situação. O ser humano ele deve procurar a felicidade, proporcionar a felicidade para o maior número possível de pessoas. E como é que ele vai se orientar dessa forma, procurando a felicidade para o maior número possível de pessoas? Ele vai procurar o prazer e vai se afastar da dor. Só que o prazer para Jeremy Bentham e depois o Stuart Mill vai aparecer na parada, ele não é... Tá, beleza, aqui eu divaguei, mas é outra parada, relaxa, tá tudo certo. Então a ética utilitarista ela parte do seguinte princípio, a máxima da ética utilitarista é age de tal forma que você possa proporcionar a maior felicidade para o maior número possível de pessoas. Então, essa máxima ela já exclui o ato egoísta do ser humano. Suponha que você queira ter o prazer a qualquer custo, mas isso vai beneficiar só você. Isso automaticamente já coloca você em uma espiral do egoísmo. Por quê? Você está procurando felicidade para você e não está procurando felicidade para o próximo. E aí, tentando aplicar, na aula passada eu falei sobre isso, e agora eu vou tentar pensar em um outro exemplo para a gente não ficar aqui no exemplo da aula passada, né? Porque eu já falei na aula passada, usei um exemplo para a gente entender um pouco sobre o utilitarismo. Então vamos ver aqui uma outra situação. Espera aí. Tá, beleza. Vamos supor que você seja... Tô pensando aqui, né, mano? Porque filosofia a gente tem que pensar com a nossa cabeça, né? Vamos supor que você esteja, sei lá, você está amarrado em uma cadeira com a arma na mão e para você sair dessa cadeira, você vai ter que disparar essa arma que está na sua mão. E a sua arma, você deve apontar ela pro lado A ou pro lado B. Olha que maroto, eu crio histórias muito maravilhosas, né, cara? Eu sei disso.
Então você está amarrado em uma cadeira e a condição para você se livrar dessa cadeira é você tem que apertar o gatilho da arma que está na sua mão para você se desamarrar daquelas cordas, beleza? Então vamos supor que existe um aparato tecnológico ali, a sua mão está presa e você leu ali num papel que você só vai sair da libra ou se você simplesmente apertar o gatilho da arma. E você vai ter que apontar a arma para o lado A ou para o lado B. Olha que maroto. E se você apontar a arma para o lado B, você vai matar de repente um cara de 30 anos de idade. E se você apontar a arma para o lado B, você vai matar uma senhora de 50 anos de idade. E aí a pergunta é, você vai apontar a sua arma para que lado? Muito provavelmente, eu vou tentar adivinhar aqui porque eu sou um mago, eu sou capaz de adivinhar, muito provavelmente você vai apontar para o lado B e matar a senhora de 50 anos de idade. Por quê? Porque a senhora que tem 50 anos de idade, ela já viveu mais do que o cara que tem 30 anos de idade. Beleza? Então a tendência é a gente matar a senhora. Aqui eu estou tentando adivinhar, mas naturalmente eu não vou saber o que se passa na cabeça de vocês. Porque de repente, né, eu tenho um aluno psicopata que queira matar o cara de 30 anos de idade. Então, o que nós temos? Nesse caso, se você utilizar a ética utilitarista, o que você vai estar fazendo? Você vai proporcionar felicidade para o maior número possível de pessoas. E como é que você faz isso? Quem é que tem a maior chance de ajudar a humanidade? A senhora de 50 anos de idade ou o cara de 30 anos de idade? Aqui tentando ser um pouco pragmático, né? Se ligar no contexto. O cara que tem 30 anos de idade, talvez ele tenha a possibilidade de criar uma empresa que vai favorecer, sei lá, 50 pessoas. De repente ele vai criar uma organização não governamental, uma ONG, que vai ajudar crianças da periferia. Então ele tem mais tempo que a senhora de vida. Mas eu não personalizei nenhum dos personagens, ou seja, eu não disse para você quem é a pessoa que está no lado A e eu não disse para você quem é as pessoas que estão do lado B. E daí entra para a gente a seguinte situação, a ética utilitarista, ela parte com aquilo que é útil. Útil por quê, professor? Vamos entender utilizando o exemplo que eu trouxe. Vamos supor que você esteja na mesma situação, com a arma na mão, no canto, no lado A você tem uma pessoa de 30 anos de idade, e no lado B você tem uma senhora de 50 anos de idade. E aí vamos tentar ser pragmáticos, ou seja, utilizar o grau de eficiência. O quão eficiente é a pessoa que está no lado B e o quão eficiente é a senhora que tem 50 anos de idade. E aí vamos supor que do lado da pessoa que tem 30 anos de idade tem um cartaz escrito dizendo o seguinte: esse cidadão é o João Pedro não sei das quantas e ele é um empresário, dono de uma empresa que doa todo mês 50 mil reais para, sei lá, 5 mil crianças carentes. E do lado do banner, e do lado da senhora que está no lado B, tem um banner também dizendo o seguinte: essa é a Maria Josefa, não sei das quantas, e ela é uma mulher que foi pega roubando, já é a 5ª vez que ela foi presa porque ela está roubando, ela sempre se mete em trambiques quando ela vai nos mercados, ela tenta de repente passar cheque em branco nas pessoas, ela tenta de repente com seus filhos roubar as pessoas na rua. E aí, como é que nós temos aqui a situação? E aí eu digo para você, você escolhe o lado A ou o lado B? Naturalmente você vai querer matar a senhora, né? Porque você está falando, mano, essa mulher não é muito boa, então eu vou matar ela. Mas se você inverter o caso, agora quem é a pessoa má é o cidadão e agora quem é a pessoa boa é a senhora. Você vai entender que você a todo momento você está aplicando o critério da utilidade. Quem é mais útil? A senhora que rouba, que faz seus trambiques ou o cara que é dono da empresa? Aqui você pode entrar naquela aula de sociologia maravilhosa, que vocês são pessoas super reflexivas e você pode pensar o seguinte: ah, bro, mas peraí, a senhora pode se redimir, ela pode se tornar uma pessoa boa. E o cara, que é o dono da empresa, ele pode também se tornar uma pessoa ruim. Mas o caso a ser analisado aqui não é essa situação. O critério aqui é de utilidade. Naquele momento, o grau de utilidade que a senhora tem e o grau de utilidade que o cara tem. Beleza? Então a ética utilitarista ali nada mais é que as decisões que nós estamos tomando, elas estão partindo do seguinte pressuposto: eu tenho que tentar proporcionar felicidade para o maior número possível de pessoas. E dependendo da situação, vai ser o cara que está do lado B, que vai proporcionar no lado A, que vai proporcionar maior felicidade ao maior número possível de pessoas, ou do lado B, vai ser a senhora de 50 anos de idade, que vai proporcionar a maior felicidade para o maior número possível de pessoas. Beleza? Nessa aula de hoje eu tentei ser o mais didático possível, beleza? Porque eu sei que vocês adoram ler, eu sei que vocês adoram pegar um livro e ler, eu sei que vocês adoram usar o YouTube para vocês estudarem, eu sei de tudo isso.
Então eu tentei dar uma resumida basicona aqui pra gente começar a falar um pouco sobre a ciência. Que maroto, né? A ciência nunca foi tão importante nos dias de hoje que nós estamos atravessando o período da pandemia, né? Que a galera tá de voadora na internet, todo mundo se achando cientista. Então a gente vai trabalhar sobre o conceito de ciência na próxima aula. Beleza? Maroto? Se você tem dúvida, se você está acordado até agora, se você conseguiu chegar até aqui acordado assistindo as minhas aulas, que eu sei que vocês adoram, né? Pega uma pipoca e vem assistir as aulas de filosofia. Se você esteve acordado até agora, e como eu estou publicando esse vídeo no YouTube, né, mano? Vamos fazer um bom trabalho, né? Vai lá, dá o seu like, dá aquela compartilhada marota com aquele aluno, cara pálida, que deveria estar assistindo e não assistiu. Vai lá, diz assim, ó, bro, professor postou a aula. Vai lá assistir a aula, cara. Beleza? Então era isso. Espero que vocês estejam bem. Nessa pandemia vocês estejam se cuidando, é muito importante. Eu estou fazendo isso, façam o mesmo, ok? A menos que tenha uma situação em que vocês sejam obrigados a sair de casa. Mas, no caso contrário, vocês são os caras pálidas que eu amo e vocês não vão fazer isso, né? Vocês vão respeitar a pandemia, vão respeitar a quarentena que todos nós somos obrigados a seguir. Beleza? Então era isso. Forte abraço a todo mundo e a gente se vê na semana que vem.